Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Trilha Espírita, sejamos muito bem-vindos ao estudo do Evangelho da segunda-feira. Bom estarmos aqui mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vou convidar aqui meu amigo para que a gente possa dividir esse espaço. Boa noite, Ares. Opa, boa noite. Tudo bem, meu irmão? Tudo jóia e continua entrando com o lado errado. Não, Ele tá de complô. não se preocupe. Que satisfação, viu? Isso é um pequeno detalhe. Mas é interessante porque para as outras apresentações ele sempre abre certinho. Para nossa live ele abre com a câmera invertida. E eu boto para cá e ele inverte na hora. Tem vida própria, não quer estudar. É verdade. Que bom estarmos aqui mais uma vez, né? Boa noite, Sinara, boa noite, Elma. Boa noite a todos que já estão aí chegando. Boa noite. E vamos hoje dar início ao capítulo 20, né? Esse capítulo muito interessante, os trabalhadores da última hora. Eu até estava buscando aqui algumas obras complementares, agora à tarde, e eu peguei de novo aquele livro da Federação Espírita. Deixa eu até pegar o nome certinho aqui, é Ensinos e Parábolas de Jesus. É um curso EAD da Federação Espírita. Muito bacana, eu peguei aqui para a gente complementar o nosso estudo, né, o Evangelho, na leitura do Evangelho. Então vamos dar início, meu irmãozinho. Você pode fazer a prece para nós? Opa, faça sim. Vamos elevar então nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus, agradecidos pela vida, agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos buscando a compreensão das divinas leis, agradecidos também pela oportunidade de vivenciar neste dia 18 de abril a chegada, né, do Livro dos Espíritos, da codificação do grandioso trabalhador do Cristo, nosso amado irmão Allan Kardec. Completamos hoje 165 anos da doutrina abençoada de Jesus, que descortina a amorosa e misericordiosa justiça divina para todos nós. Que estes ensinamentos e todos os trabalhadores do amor possam nos auxiliar para abrir as nossas almas, dulcificar os nossos corações e dar-nos mãos operosas no trabalho da transformação do mundo. Que assim seja. Que assim seja, meu irmão. Hoje, então, como eu já disse, iniciaremos o estudo do capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Você quer ler para nós, Ares, esse item 1? Leio sim. Capítulo 20. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, porque ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide também vós para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 1/10 hora haviam chegado,
receberam 1 denário cada um. Vindo em seguida os que tinham sido contratados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. E aí ele recomenda também ver a parábola do festim das bodas, que nós já estudamos no capítulo 18, item 1. Exatamente. Muitos ensinamentos, esse item 1, né, que divide-se aí em 4 parágrafos, muitos ensinamentos. Eu anotei aqui algumas coisas para estar lendo e para a gente estar refletindo a respeito. Então ele começa ali, o reino dos céus, né? O reino dos céus é semelhante a um pai de família. Então, nessa obra que eu mencionei, do Ensinos e Parábolas de Jesus, EAD, livro 3 da Federação Espírita, nos fala assim, que a expressão reino dos céus é comum no Evangelho, referindo-se ao estado de plenitude espiritual, que será alcançado, né, de forma ativa, perseverante e corajosa, jamais como concessão ou graça divina. Então, esse reino que a gente vai alcançar, ele está suscetível aí à nossa perseverança, né? Depende do nosso esforço, da nossa perseverança, da nossa coragem em enfrentar as vicissitudes, e não será nos dado de graça, porque eu creio em Deus, eu vou para o reino dos céus. Não. E ainda, segundo a doutrina espírita, né, o ser humano, atingirá esse estado de perfeição por meio do conhecimento e da transformação moral, obtido nas inúmeras reencarnações no plano espiritual. O pai de família, né? O pai de família seria Deus, né? O pai da família é Deus. A vinha somos nós, cada um de nós, a humanidade. E o trabalho, a aquisição das virtudes que devem enobrecer nossas almas. E é interessante que quando ele entra na questão das horas, né? Aí o texto aqui nos fala que uns precisam de menos tempo, outros de mais, conforme cumpram bem ou mal os seus deveres. O primeiro, entretanto, é um só. O prêmio, entretanto, é um só. A alegria, o gozo espiritual decorrente da própria evolução alcançada. Então, a gente observa que fica, no primeiro momento, nos parece meio confuso, né? E se levarmos, como sempre, né, temos dito, se levarmos ao pé da letra o texto, a interpretação somente do texto, a gente vai agir como aqueles que receberam e que estavam desde a primeira hora. Poxa, mas eu trabalhei o dia todo, né? E vou receber a mesma coisa, né? Então, uma outra colocação ali que ele faz, que ele saiu de madrugada, né? Então, aqui nos diz que sair de madrugada e assalariar trabalhadores para a sua vinha indica o supremo dinamismo do trabalho do bem, caracterizado por ser diligente e produtivo, não perde tempo e que começa cedo. Então, aí, se a gente analisar um pouquinho, desde os primórdios, né, as oportunidades
para o bem, elas estão disponíveis para nós. Então, por isso, então, essa colocação que saiu de madrugada, sempre, né, desde cedo, desde sempre, nós tivemos as oportunidades de trabalho. Como é prioritário o progresso humano, o Senhor tem enviado ao planeta espíritos missionários, desde as eras mais remotas. E a evolução espiritual é uma meta definida desde que ocorreu o processo da humanização do princípio inteligente, isto é, na madrugada da vida humana, quando o espírito era simples e ignorante. Então, olha que interessante, né? Colocações muito, muito interessantes. Então, mais uma vez, a vinha é a própria humanidade. Então, o pai, né? O pai de família seria Deus, nosso pai. A vinha, nós, a humanidade. O grande campo de aprendizado que se precisa evolver pelo trabalho, subsistência e pelo trabalho espiritual, firmado nos testemunhos, sacrifícios e doações incessantes que assinalam a vida de progresso dos povos e de cada indivíduo. Então, o local de trabalho dos serviços, o local dos serviços humanos, refere-se ao volume de obrigações que nós recebemos, que nós assumimos, né, enquanto espíritos na erraticidade. E o pagamento, né? Você quer falar alguma coisa? Eu estou aqui falando. Não, perfeito, amigo. Eu tô esperando você fechar, tá maravilhoso. Pode E seguir. aí a gente vê ali que ele falou também, né, que ele combinou com as pessoas, né, que ele convidou, um pagamento, um dinheiro por dia, né, pelo dia trabalhado. Então, nós percebemos que Deus, a gerência divina, ela sabe e consegue ajustar o trabalho em nível da conscientização e entendimento do obreiro, né? Então, nesse contexto, é possível definir o tipo de compromisso que cada um pode oferecer à vinha, ou seja, à humanidade, o que cada um de nós consegue oferecer, identificando na equação produção versus benefício. Então, o que eu tenho feito, o que eu vou fazer, né, e em prol da minha evolução espiritual e em prol da humanidade. E o nosso Pai, né, Deus, nosso Pai, disponibiliza o serviço ao trabalhador, quer dizer, para nós, o local onde a gente deve atuar e também a forma, o valor da remuneração, que aí a gente observa muito claramente que é igual para todos. Isso que eu estava achando interessante, amigo. Quando o texto nos coloca, né, que uns começaram na primeira hora e outros já lá no final, isso quer nos dizer que o tempo, o trabalho que a gente precisa realizar, o trabalho para a obra divina, que é, primeiramente, o nosso aperfeiçoamento moral, esse trabalho ele não demanda, não significa que nós precisamos levar uma encarnação inteira ou várias reencarnações. Vai depender do nosso esforço. E o pagamento é sempre o mesmo, é igual para todos, né? Porque Deus não privilegia ninguém. Então, essas horas, elas podem significar existências, né? Encarnações, e a gente pode observar que algumas pessoas em algumas encarnações conseguem evoluir mais rapidamente, ou seja, consegue desenvolver aquele trabalho com mais qualidade, né? Ela consegue fazer com mais perfeição, ao passo que outros têm mais dificuldade. Né? E aí eles se demoram mais para executar o trabalho. E qual que é o trabalho? A sua melhora, a sua evolução moral e espiritual. Para alguns é mais fácil, para outros mais complicado. Mas todos receberão o mesmo pagamento, que o trabalho é um só. O tempo que nós vamos levar para executá-lo depende do esforço de cada um de nós. O que eu achei interessante, amigo, é que quando ele faz a proposta para o primeiro grupo de trabalhadores, não pareceu que a quantidade acertada, né, combinada de pagamento, não pareceu ser vista como injusta, né?
Então, aqueles que chegaram bem de madrugadinha, que foram contratados bem de manhã, ele disse, ó, vai a minha vinha e vocês vão receber um denário. Eles ficaram felizes. Agora, eu achei interessante que quando realmente, efetivamente, eles recebem o pagamento, aí, na verdade, parece que tem uma inveja, né, daqueles que receberam igual. E outra coisa que me chamou muita atenção, enquanto você falava, é que o pagamento é o mesmo, mas é o mesmo, o melhor pagamento. E isso é muito interessante, porque não é o mesmo o pior pagamento. É essa Exato. diferenciação. No fundo, é a mais plena transformação que a pessoa vai conseguir. Ou seja, o final da nossa, o pagamento final é a nossa transformação no mais perfeito que nós pudermos, né? Exato. Então, por isso que o pagamento é igual para todos, né? Mas é o melhor Sim, pagamento, né? exato, exato, exatamente. Muito bem colocado, meu irmão. Também a gente percebe também que a oportunidade de progredir no campo em que nos foi destinado, a cada um de nós, é de alguma forma selecionado, ou seja, a gente veio para cá para desenvolver algumas coisas em função da experiência que cada um de nós possuímos, né? Perfeito. E que há Exato. também, a gente pode observar no estudo, que há realmente um plano diretor, sábio e inteligente, que define o processo evolutivo da humanidade. Então, nada é feito de improviso, nada é por acaso. Né? Esse Exatamente. chamamento aí ao trabalho, ele acontece diariamente, né? Frequentemente. E Perfeito, aí a amigo. gente percebe que o planeta, então, ele não é um barco que está aí desgovernado, né? As coletividades humanas, às vezes, a gente até falha, a gente às vezes cai em desordem, devido nós ainda não sabemos utilizar o nosso livre-arbítrio. Mas as leis que presidem os destinos da crosta terrestre, da humanidade, se expressam em absoluta harmonia. Então, tudo aquilo que Exatamente. acontece, que nos acontece com relação ao trabalho, está plenamente dentro da harmonia das leis divinas. Né? O que nos parece, às vezes, quando agimos como aquele primeiro trabalhador, aquele que chegou primeiro e que reclamou, que ele, né, poxa, vou receber a mesma coisa, é porque nos falta, às vezes, conhecimento e às vezes também humildade de perceber que trazendo isso até para o nosso dia a dia, né, para o nosso cotidiano. Às vezes você tem lá numa empresa duas pessoas desenvolvendo a mesma função, o mesmo trabalho, e um desenvolve com extrema maestria, com rapidez, né? A produção dele é maior, ao passo que o outro, às vezes, demanda um maior tempo, executa-se o mesmo trabalho, mas em tempos diferentes. Né? E aí, Exatamente. trazendo para aquilo que você falou, o recebimento, o pagamento é sempre o melhor. O que é? É a nossa evolução. Então, o que nós vamos receber do nosso esforço, desse trabalho, ainda que no menor tempo? O que trabalhou menos tempo, poderíamos entender que talvez ele trabalhou menos tempo, mas desenvolveu a contento a sua missão. Né? Aquilo que Exatamente. lhe foi colocado para que ele fizesse, ele fez. E talvez, e aí trazendo para as nossas encarnações, como eu já disse, muitas vezes nós em uma encarnação conseguimos nos melhorar, né? Conseguimos transpor obstáculos e evoluir. E ao passo que em outras ocasiões a gente também pode ter fracassado e podemos fracassar e ter que retornar de novo até que concluamos esse trabalho para assim receber o nosso Exatamente. pagamento, né? Muito interessante. Amigo, você me fez lembrar do que nós comentamos a respeito da fé no capítulo 19, né, que a gente encerrou há pouco, dizendo que em uns é uma obra já começada, né? Então ela já tem uma base, ela já tem um trabalho anterior. Então, ao passo que a pessoa, quando começa um novo empreendimento, ela enfrenta desafios com muito mais serenidade e confiança do que aquele que vai fazer a sua primeira tentativa. Assim também é nos outros setores da vida, porque
a fé é uma virtude, assim como outras tantas, né? A perseverança, o amor, a tolerância, o perdão, o equilíbrio, são todos desafios da mesma magnitude. Então, é como você falou, o pagamento vai ser o melhor e a nossa transformação vai ser visando sempre a perfeição. Exato. Então, o desafio não é pequeno, não é pequeno, né? Mas é possível. Só para esclarecer, talvez deixar um pouquinho mais claro, então as horas de contratação dos trabalhadores que o texto nos fala equivale às diferentes convocações de Deus a nós, seus filhos, né? Para o cultivo das nossas virtudes. Então a gente sempre fala isso, né? Não desperdicemos as oportunidades, né, que nos batem à porta. E é isso aqui, né? São as convocações de Deus, né, a nós para o cultivo de virtudes, né? E aí uns começam mais cedo, né? A cuidar Exatamente. dos seus espíritos, né? Da nossa evolução para o bem. Outros começam mais tarde. E, no entanto, para os bons trabalhadores, o salário é o mesmo. Não importa a hora em que iniciaram o trabalho de se regenerarem. Olha que interessante, né? A gente pode, Muito legal. algumas pessoas, né, já desde de pequenos, às vezes a gente vê aí, já desenvolvem trabalhos magníficos, já estão aí dentro da seara espírita trabalhando, e outros, outro dia, semana eu falei algo, me permitam exemplificar, eu falei para a Jane, domingo a gente assina a live de vocês, eu falei para ela, eu falei, meu Deus, de quanto tempo eu fiquei dentro da doutrina espírita dormindo, porque eu comecei a desenvolver aí o lado, a relembrar, né, e a colocar em prática a música, especialmente a música espírita, depois que conheci você e a Ju, né, que através de vocês, Oh, meu Deus. ó, vamos fazer, traz o violão, e aí eu comecei, aí eu estava falando para ela, meu Deus, falei, olha como a gente dorme, né? Uns dormem, né? Falei, gente, Ô, quanto amigo, mas tempo. Não, eu falo assim, e é aqui, né? Quanto tempo talvez a gente pare e pense, poxa, eu poderia ter começado antes. Talvez eu não estava preparado, né, para ter começado antes. Mas é um exemplo de como, às vezes, a gente começa um pouco tarde, mas dá tempo de se fazer, né? De se com atingir muito certeza. mais, às vezes, do que se tivesse começado um pouco antes. Que aí eu falei para ela, vamos acreditar que eu não estava preparado. Ou que eu precisava estar com a Heleninha e o Lucas juntos. Mas, amigo, olha, sem rasgar seda, que você sabe que eu sou fã e gosto demais do trabalho de vocês, sei do carinho e do amor. Mas eu te digo que o trabalho já vinha sendo realizado, Nilson, porque senão a gente não chegaria a esta constatação de que a gente pode contribuir com o nosso pouquinho, Sim, né? exato, exato. De fato, eu também penso igual você que, na verdade, a gente, quando tem a oportunidade em qualquer setor do trabalho, do amor, quando a gente pode contribuir, a gente mais recebe do que dá, né? Então eu sei que a gente vai enxergando oportunidades, né? E isso aqui é muito lindo nesse capítulo, porque na verdade não precisam ser somente as grandes tarefas, né? Mas muitas vezes aquela pessoa que oferece um copo d'água fluidificada no centro espírita com maior amor, talvez seja aquilo que modifique a vida de uma pessoa. Exatamente. Então, assim, isso é muito legal, que a gente, à medida que a gente se predispõe, os convites vão chegando, como dizia o André Luiz, né? Exatamente. E mais uma colocação aqui que eu achei interessante, eu até sublinhei aqui, ele diz assim, os trabalhadores da primeira hora são os espíritos que contam com maior número de encarnações, mas que não souberam Perfeito. aproveitá-las, perdendo oportunidades que lhe foram concedidas para se regenerarem e progredirem. Os trabalhadores contratados posteriormente simbolizam os espíritos que foram gerados há menos tempo, mas que, fazendo melhor uso do livre-arbítrio, lograram em apenas algumas existências o progresso que outros tardaram a realizar. Existe trabalho para todos, porque o progresso é lei divina ou natural. Entretanto, é importante considerar outras características que fazem parte do processo evolutivo humano, como identificado
nesta parábola do trabalhador da vinha. Então, as condições, né, as condições para o nosso trabalho são a constância, o desinteresse, a boa vontade, o esforço que fazem no trabalho, que assumiram. Ou seja, aquilo que nós, né, pegarmos para fazer, a gente precisa fazer realmente com vontade, com afinco, né, para que a gente consiga realmente realizar e receber, né, por aquilo que estamos nos propondo fazer, sem trabalhar como mercenário, sem esperar, não, eu vou fazer porque eu vou receber de Deus. Não. Nós precisamos fazer sabendo que isso é um processo natural, porque senão estaremos agindo como mercenários, trabalhando apenas pelo dinheiro. Então, se nós pensarmos, eu vou fazer porque eu tenho que me melhorar, aí a gente estará trabalhando como aquele mercenário que trabalha apenas para receber o salário, né? E a gente se torna, de alguma forma, escravo do dinheiro quando trazido para o nosso dia a dia. E há o operário do progresso, que é que quando a gente trabalha sem se preocupar com o que vai nos acontecer, simplesmente por termos uma fé raciocinada, né, voltando um pouquinho no capítulo anterior, que fala sobre a fé, que nos dá a base necessária e robusta para que a gente possa, então, ser um agente, um operário do progresso, né, primeiramente do nosso progresso e assim das pessoas que estão ao nosso redor. A Elma diz aqui, acredito que é necessário estar preparado e querer assumir aquele momento. Exatamente, Elma. As oportunidades, elas aparecem, né? As oportunidades que a gente sempre fala aqui, elas sempre vêm, mas infelizmente, a gente observa com base nesse texto que grande é a seara e poucos os trabalhadores, né? Ainda a gente não percebe que muitos ainda estão preocupados apenas em receber o seu pagamento, né? E não realmente trabalhar em prol da humanidade. Então, a gente pode observar, então, que isso tudo trata-se de uma ordenação divina referente ao acerto de contas, a aferição dos resultados. Então, o pagamento que nós vamos receber, a gente percebe, ali o texto diz, e no findar, né, de um dia, é mais ou menos assim que ele diz o texto, né, que a gente pode trazer também para aproximando-se à noite, né, ele diz, acho que é assim que ele diz o texto. Então, a gente percebe que esse aproximando-se na noite, ela não está relacionado ao término apenas daquele dia, que acontece após o declínio do sol. Pode indicar para nós também o término de uma existência física, quanto ao fechamento de um ciclo. E nós sabemos, né, que sempre quando desencarnamos, a gente vai, por assim dizer, fazer um balanço ali e vamos receber, de alguma forma, o nosso salário e ver onde é que nós vamos ter que continuar. Então, é muito interessante essas colocações para nos mostrar que realmente a gente nós precisamos nos preocupar em fazer o melhor sempre, né? Quando? Agora, de preferência agora, já, né? Porque nós não sabemos, né, quanto tempo ainda temos à nossa disposição. Então, a gente percebe-se que na vinha, né, na humanidade, como estamos dizendo, o Senhor não faz questão da quantidade do trabalho. Olha que interessante. O que estamos fazendo aqui, Deus não vai nos cobrar, né? Quantas horas você se dedicou, quanto tempo da sua vida você se dedicou, né, ao seu trabalho, mas sim a qualidade. E ainda mais da permanência do obreiro até o fim. Então, quantas vezes nós abandonamos determinados empreendimentos, determinados projetos, a gente fala, não, isso não é para mim, né? A gente acaba, às vezes, desanimando, desistindo, e Deus não quer saber se nós fizemos muitos trabalhos, Ele quer saber se nós fizemos com qualidade, se a gente conseguiu, até o fim, se dedicar, apesar das nossas imperfeições, apesar de nosso pouco conhecimento, às vezes,
mas que quando, voltando um pouquinho ao capítulo anterior, quando temos aquela fé raciocinada, a gente persiste, porque a gente sabe que nada nos acontece por acaso e que se estamos passando por essa empreitada, por assim dizer, é porque Deus nos deu a oportunidade e nós precisamos e temos condições de levar isso até o fim. Essa palavra que você repetiu aí, você pegou aqui, que estava rondando aqui o meu pensamento. Uhum. Eu lembro de uma citação do Cristo no Sermão Profético, que ele diz assim, que nestes tempos de grande transformação, o amor de muitos esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim, né, vai ser justificado. E esse fim ficou batendo na minha cabeça assim, que não é o fim de final, mas fim de finalidade, de objetivo. Então, aquele que perseverar. Bom, o que é que nós nos propusemos? Ser melhores. Então, nós vamos até o final, que é o nosso objetivo final de fazer a nossa transformação. E eu achei muito interessante também que o pai, que é o dono da vinha, ele sai durante todo o dia a convocar novos trabalhadores, né? E nos convida a todos. Mas ele não faz o trabalho sozinho. Então, o pai, que é um bom pagador, espera a contribuição de todos nós. E aí, novamente, o que você disse no início, porque não seria nem justo se Deus desse um presente para um que é uma virtude, né, de empenho, ou que seja a fé, ou que seja ser bom, né, caridoso. Não é algo que nós recebemos uns e outros não, mas resultado do nosso empenho. Aí é a parte que compete a cada um de nós, a dedicação nessa finalidade de transformação do mundo. Exatamente, Ares. E aí, só reforçando mais uma vez, né? A parábola nos diz ali que o mérito de cada obreiro ele é aferido não pelas horas de serviço, mas pela produção que interessa ao dono do negócio, seja Deus nosso Pai. Para dar o mesmo rendimento, um precisa de 12 horas, outro precisa de 9, outro precisa de 6, outro de 3 e outro de uma. Então vai depender, como já falamos, do nosso esforço, da nossa, do nosso envolvimento, né, de corpo e alma para realmente fazermos esse trabalho que é o nosso melhoramento. Então, cada hora de trabalho, como diz o texto ali, ela pode representar uma encarnação ou um período de aprendizado. Então, que a gente possa nos atentar a isso, porque essa parábola, dos trabalhadores da vinha, eu marquei aqui o texto do livro Ensinos e Parábolas de Jesus, que diz assim, ó, a parábola dos trabalhadores da vinha deve calar fundo aos espíritas, em razão do conhecimento que possuem a respeito da realidade espiritual e da necessidade da prática da caridade, base da transformação moral. Interessante, né? Que possamos nos lembrar sempre disso. Vamos passar para instruções dos espíritos, meu irmão? Vamos. Inclusive chamando a atenção porque geralmente na estrutura dos capítulos tem um capítulo, inclusive, que não tem instrução dos espíritos. Eu não lembro exatamente, mas tem um capítulo que ele só explica. E eu acho que é aquele que fala a respeito dos sofrimentos, né, das nossas provas. Então ele é sempre explicação, para que a gente possa entender. E esse aqui ele faz um introito, que é praticamente a parábola, e já vai na instrução dos espíritos, mais uma vez reforçando a nossa necessidade de contribuir, né? É a hora de oferecer o nosso trabalho. Então, item Exatamente. 2. Os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o tenha mantido à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque desde o alvorecer
esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Era laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, ele se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Ele diz, esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que enfim se tenha deleitado em todas as ignomínias da humanidade? Que será dessa criatura? Bastar-lhe-á dizer à última hora, Senhor, empreguei mal o meu tempo, conserva-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco a minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá, no momento não tenho trabalho para te dar, desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando estiveres mais bem disposto, vem ter comigo, e eu porei à tua disposição o meu vasto campo, em que poderás trabalhar a qualquer dia. Vou terminar só isso, amigo, aí Sim. você já fica à vontade. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que nela quisesseis entrar. Eis que chegou o momento de embolsardes o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e jamais esqueçais que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não passa de um momento fugaz na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Mensagem de Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Interessante também essas instruções muito oportunas, né? Que a gente observa aqui que o trabalhador da última hora, ou seja, como que o próprio texto disse, bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós os obreiros da última hora, né? Então, não basta que sejamos os obreiros da última hora, é preciso que nós tenhamos a vontade, a disposição do que Deus, do que Jesus nos pede, né? Então, a gente observa por essas colocações que inúmeras pessoas, e especialmente aqui eu traria especialmente para nós espíritas, como foi dito ali no finalzinho dos comentários, quando nós falamos que, deixa eu só voltar aqui rapidamente, para falarmos, quando ele coloca que a nós espíritas é direcionado realmente porque nós temos muitos conhecimentos, diz assim, a parábola dos trabalhadores da vinha deve calar fundo aos espíritas, em razão do conhecimento que possuem a respeito da realidade espiritual e da necessidade da prática da caridade, base da transformação moral.
Então, não por acaso nós temos como bandeira, né, fora da caridade não há salvação. E que, inclusive, já falamos há um tempo atrás aqui em outro estudo, que essa frase muito bem colocada, quando não se colocou fora do espiritismo não há salvação, e sim fora da caridade. Ou Perfeito, seja, e aqui perfeito. nos é colocado de forma tão simples e fácil de compreendermos, quando ele diz que possuímos conhecimento a respeito da realidade espiritual, da necessidade da prática da caridade, base da transformação moral. Então, fora da caridade não há salvação. Poderia ser adotada por qualquer segmento religioso, né? Qualquer igreja, isso Exatamente. independe. Mas aqui, voltando para nós espíritas, realmente não basta nós, eu sou o trabalhador da última hora, mas eu estou trabalhando efetivamente, né? Às vezes eu comentava com algumas pessoas às vezes nos trabalhos espíritas que frequentamos. Uma vez eu falei para uma conhecida que ela tinha um problema de saúde, ela não se cuidava muito bem, sabe? E às vezes ela ia para o trabalho e começava a passar mal, né? Ela tinha um problema de diabetes, e às vezes tinha aquelas quedas lá e que às vezes, por vezes, tivemos que socorrê-la. Aí um dia ela chegando para o trabalho, eu falei para ela, você veio trabalhar ou veio dar trabalho? Porque, assim, né? Às vezes a gente acha que está trabalhando, mas a gente está dando trabalho para os outros. Então, assim, é muito interessante a gente ficar atento a isso tudo, porque não basta, eu sou espírita, eu sou o trabalhador da última hora. Mas e aí? Você está realmente trabalhando ou você está tomando tereré durante o expediente? Exatamente, amigo. Tem uma outra citação, eu não sei se é André Luiz, amigo, fala exatamente disso, de um dos livros que são, acho que é Os Missionários, né, da Luz, que ele coloca que tem um grupo de trabalhadores e que tem uma pessoa que tem uma série de lutas internas, né, e que é bastante desequilibrado, explosivo e tal, mas ele ia sempre para a mediúnica. Então, toda vez que ele chegava, os espíritos da casa tinha toda uma questão de isolar ele como se fosse dentro de uma bolha de energia para que ele não, assim, não atrapalhasse ainda mais o trabalho que fosse feito, né? Mas ele dizia assim, mas é importante, ele já tem a boa vontade de vir. Não está ajudando muito por hora, mas pelo menos está vindo, né? Tá amolando o instrumento. Isso. Mas aí a gente vê aqui, porque assim, isso é muito sério, a gente ri, brinca e tal, porque realmente são situações em que são até de certa forma engraçadas. Mas aqui o texto nos fala, né? Que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, tiver empregado as obras destinadas ao labor do dia, em cometer atos culpáveis, que tiver blasfemado contra Deus? Então, a gente não é difícil nós encontrarmos pessoas dentro da doutrina espírita que estão deixando o tempo passar, estão deixando a vida passar, e aqui a gente vê que nós temos informações preciosas. Muito será cobrado de quem muito foi dado. Então, nós temos, Perfeito. nós não podemos dizer, mas eu não sabia. Você não sabe, até pode ser que não saiba, mas porque você não busca, porque você não está realmente desperto para a necessidade de trabalho. Porque se nós não estivermos atentos, então a gente vai deixando, não, eu vou deixar, vou esperar mais um pouco, e aí a gente vai colocando desculpas, e como diz a música lá, o tempo não espera ninguém, né? Daqui a pouco a Exato. gente já terminou a nossa encarnação e nós estamos aí achando que nós vamos receber alguma coisa, julgando que produzimos talvez alguma coisa, pelo simples fato de, às vezes, estarmos dentro da doutrina espírita. Então é muito sério, porque a gente precisa tomar consciência disso, de que, embora sejamos ainda pequenos, imperfeitos, não somos melhores do que outros irmãos de outras denominações, não. Apenas temos mais informações e que, de posse dessas informações, se nos dedicarmos efetivamente ao trabalho do bem, à seara do Cristo, à vinha, né, como o texto aqui nos propõe, a gente poderá, sim, alcançar méritos, poderemos receber o Perfeito. nosso melhor pagamento.
porém, depende da nossa conscientização em aproveitar as oportunidades, né? Porque nós encontramos também pessoas que, às vezes, como eu disse também na segunda passada, se não me falha a memória, onde pessoas que, às vezes, têm mediunidade, né? Tem uma mediunidade, vamos dizer assim, bem exacerbada mesmo, e que a pessoa não quer trabalhar, né? Claro, a gente sabe que temos o Isso. livre-arbítrio. Como eu disse lá, se não me falha a memória, não lembro qual palestra que eu estava assistindo, que a pessoa, eu até mencionei, que a pessoa disse, a pessoa prefere, ela aprende a conviver com seus obsessores do que vir a trabalhar. Então, assim, analisemos quais são as nossas aptidões, né? O que a gente tem, especialmente dentro da doutrina espírita. Será que eu não estou deixando passar as horas, né? E depois no final não vou querer receber? Será que eu estou aproveitando as oportunidades? Especialmente quando a gente fala de mediunidade, né? Às vezes, como eu disse também, eu não tenho mediunidade. Eu escuto alguma coisa de vez em quando. Eu falava isso, eu sou cego, surdo e mudo. Aí eu lembro falar, de vez em quando eu tenho umas intuições, então eu sou médico, a gente tem. Talvez eu não esteja me esforçando bastante para desenvolver, né, outras aptidões, porque a mediunidade ela é passível de desenvolvermos através do nosso esforço, né? Amigo, e na verdade, assim, como você disse, eu me lembro aqui que no item 1, os trabalhadores da última hora, eles queriam trabalhar, só que ninguém os contratou. Uhum. Eles estavam doidos de vontade para trabalhar. E esse é um detalhe também importante, né? Que às vezes é isso que a gente está dizendo. O convite veio e a gente, não estou É. pronto. Ah, tem outra coisa para fazer. Então, assim, a gente também tem que estar um pouco mais aberto, porque até aprender a dar, né? E não só, não estou me referindo ao passe, mas dá na nossa saúde, no nosso tempo, da nossa atenção, que às vezes a retribuição é tão maior do que isso que a gente volta com um aprendizado tão gigante, muitas vezes, simplesmente conversar com uma pessoa ou de ouvir uma pessoa, na verdade, né? E nós somos muito capazes, né, Aris? Todos nós. Basta analisarmos o seguinte, ontem eu estava comentando aqui em casa também. Quem trabalha, né, ativamente nas casas espíritas, especialmente nos trabalhos de tratamento espiritual, né, da desobsessão, podem constatar isso. O quanto de pessoas que nos procuravam em busca de uma solução, em busca de um tratamento e tal. Aí, de repente, veio a pandemia, fechou-se todos os centros. O que aconteceu? Isso. Eu tive inúmeras pessoas que tinham o meu contato, que, né, eu já estou há muito tempo trabalhando, né, nos trabalhos aí de mediúnicos, obsessões. Então, algumas pessoas a gente acaba passando telefone, que são alguns casos mais que requerem mais cuidado, né? E eu lembro que quando iniciou, um dia uma pessoa me ligou e falou assim, ela tinha uma irmã que requeria realmente um cuidado mais especial, ela tinha uma esquizofrenia bem severa, e ela tomava medicamentos, e aí ela falava assim que a irmã, de vez em quando, falava assim, nos momentos de crise, ela falava assim, me leva na igreja. E aí o único lugar que ela queria era no centro. Então ela levava ela ao centro, ela assistia uma palestra, tomava um passe, ela falava que a irmã ficava bem por uma semana, mais ou menos. E aí ela me ligou, o que vai ser, né? E eu falei, olha, a conexão com Deus você consegue fazer. Aí eu orientei e tal. E desde então voltamos ao trabalho na casa espírita, e outro dia me lembrei e mandei mensagem para ela. E aí ela falou assim, olha, a gente começou a fazer o evangelho em casa, que a gente não fazia, nós começamos... E aí a minha irmã está bem. Ou seja, Olha, que bênção. né? E também, o que é isso? É o trabalho para o aprimoramento de cada um, né, dos que estão ali envolvidos. Então a gente tem muita capacidade que às vezes a gente deixa de fazer coisas boas para nós e para os que estão ao nosso redor no que diz respeito a questões até aí espirituais, porque a gente não acredita, né? A gente não está vendo que aquilo que está batendo a nossa porta também é uma oportunidade, né? Que à medida que nós evoluímos espiritualmente, mudamos a nossa vibração, que nós estamos aí nos esforçando para também crescer moralmente,
a gente começa a também nos curar, né? Porque a gente sabe que a gente Exato. afasta-se de algumas coisas, muda a vibração, ou seja, você está trabalhando para o seu aprimoramento. E aí, à medida que a gente perceber isso, a gente vai ver que realmente nós podemos fazer muito mais coisas em prol do bem, a começar para nós mesmos, né? E isso também é trabalhar, porque a gente viu aqui que o nosso crescimento, a nossa melhora, ela é individual, ela depende de cada um, do nosso esforço, enfim. Perfeito, amigo. Por isso o convite do Cristo, né? Brilhai a vossa luz, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, né? Exato. Então, é muito interessante, só aproveitando, amigo, porque a gente vai vendo que há a necessidade de amadurecer a nossa compreensão do que seja fé, conforme nós falamos há pouco, né, no capítulo passado, porque muitas das vezes a pessoa diz assim, eu imagino que só tem fé aquele que, né, a fé que for do tamanho de um edifício de 150 andares. Mas às vezes, para as minhas necessidades, a minha fezinha do tamanho de um andar e meio resolve, né? Então, a primeira coisa é avaliar-se no que a gente pode melhorar e esforçar para ser melhor, trabalhar, né, nas nossas questões também. E aí, isso tudo eu estou dizendo para que a gente possa acender também essa luz na nossa casa do Evangelho no Lar, que eu ouço você falar com frequência. Isso tem uma importância gigante, Isso. né, porque aos poucos a gente vai fazendo um movimento automático de ligação ou de aproximação com a espiritualidade bondosa. E aqueles nossos amigos, que é a nuvem de testemunhas que Paulo de Tarso diz, que às vezes não querem tanto a nossa felicidade, vão percebendo que a gente está se esforçando para mudar, até o ponto de que eles também possam se beneficiar dessa luzinha que a gente acende na nossa casa, na nossa vida. A fé, né, Ares? A fé é fantástica. Quando nós acreditamos, por exemplo, eu vou tocar nas casas espíritas, e às vezes as pessoas me perguntam, você quer tomar passe? Eu falo, não, eu estou me sentindo tão bem que eu acho que já recebi tantos passes que eu nem Isso. quero tomar um passe. Uhum. Ao passo que a gente vê, às vezes, trabalhadores que terminam de dar o passe e você tá, preciso de um passe. Mas, então, olha só, né? A falta de fé, porque, e talvez de compreensão, porque, poxa, se você está ali trabalhando, você não está sozinho, gente, né? Claro que, Exato, se não está exatamente. bem, aí é uma outra situação, né? Deve procurar, então, um tratamento específico. Mas a gente percebe, assim, muito a necessidade de querer receber, quando, na verdade, a gente precisa doar mais, né? Como diz a oração Exato, de amigo. São Francisco, é dando que se recebe, né? Sigamos, então, vamos Exatamente, ler amigo. esse último parágrafo, acho que dá tempo da gente fazer essa leitura. Dá sim. Perfeito. Então, o item 3 nos diz que Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. E na sua linguagem varonil, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser desenvolvidas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes, que vieram por último, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo, é uma pergunta, recompensa maior. Últimos chegados, os espíritas aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre eles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Mas mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles, porém mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não mais na base, e sim na comieira do edifício. Seu salário, pois, será proporcional
ao mérito da obra. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito, chamado a prestar contas do seu mandato terreno, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou no ar o pensamento dos que o predecederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Tal é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro, e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Henri Heine, Paris, 1863. Eu gostaria de ler um pequeno trecho aqui desse livro Ensinos e Parábolas de Jesus, que diz um pouco a respeito disso que você leu. Diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Deus procede neste momento ao senso dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores anônimos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros no reino dos céus. Que a gente possa se lembrar de que não somos privilegiados por Deus, mas temos uma imensa responsabilidade pelo conhecimento que temos, por essa doutrina que Jesus, quando na sua última ceia, quando ele diz aos profetas, que era a última refeição que ele fazia com eles, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Eu vou ao Pai e pedirei a eles que lhes envie o Consolador prometido. Ou seja, ali Jesus já estava falando da doutrina espírita. E hoje nós temos essa doutrina tão esclarecedora, tão confortadora, e nós temos, portanto, responsabilidades, porque nós precisamos ser realmente merecedores desse título, trabalhadores da última hora. E de que forma? Através da qualidade com que estejamos desempenhando o nosso trabalho, para que Jesus possa nos encontrar e ver que realmente nos esforçamos, que a gente conseguiu galgar mais um degrau, e assim, quem sabe, poder ouvir do Mestre que a obra está concluída, né? Amigo, Sim. você falando disso, eu vou dizer que hoje, ainda ouvindo uma palestra do Elahai, ele pegou exatamente o mesmo trecho em que diz que, a fim de que o mestre encontre a obra acabada, mas não acabada no sentido de destruída, Sim, exato, exato. mas finalizada, plenamente realizada, né? Então, terminada no melhor das suas formas, da melhor maneira que a gente possa auxiliar, né? Exato. Então, fantástico, né? Obrigado, Ares. Muito bem colocado o seu esclarecimento. Exatamente, que a gente possa
nos doar, que a gente possa não desperdiçar oportunidades, porque haverão dias, haverão situações em que a gente vai resvalar, que a gente vai tropeçar, mas é importante a gente se lembrar de que nós somos capazes de amar mais, de perdoar mais, de fazer o bem, independentemente de a quem quer que seja, e que fazer o bem, às vezes, também é elevar uma prece, às vezes é Exatamente. silenciar, às vezes é desejar o bem sem olhar a quem. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, pelo carinho de estarmos aqui estudando juntos, e até a próxima segunda, onde continuaremos esse capítulo que, assim, de uma forma muito, como todos, né, muito esclarecedor e que nos dá um puxão de orelha, especialmente a nós aí, espíritas, que nos, sempre que possível, possamos voltar a essas leituras para que a nossa fé, o nosso ânimo seja de alguma forma fortalecido. Beijo a cada um de Um abraço a vocês. todos. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Até uma próxima.